você não vai acreditar nas mentiras da Band News e da Globo News ontem e hoje sobre o 7 de setembro, sobre a manifestação de 7 de setembro, sobre as pessoas que estavam lá, sobre as tarifas, sobre Alexandre de Moraes, enfim. É muita mentira em pouco tempo que essas pessoas produziram. Então fica comigo que eu vou desmentir esse pessoal ponto a ponto no vídeo de hoje, tá certo? Antes de a gente começar, eu peço que você dê um like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, beleza? Para você é rapidinho, é de graça, para mim faz muita diferença, então faz essa boa aí para mim, por favor. E vamos lá, a gente vai começar com a Band News FM, que foi hoje, por volta de meio-dia, né? O nome do programa é Meio-Dia, no meio do dia. E o Eduardo Oineg vai fazer uma reflexão sobre a gente acreditar em pessoas e não sei o quê. Ao longo desse vídeo todo, eu vou mostrar só os 3 primeiros minutos, mas ao longo desse vídeo todo ele fala em livro de autoajuda, tá? Mas nos 3 primeiros minutos ele começa a mentir. Ele vai mentindo. Vamos lá. Te vê algumas declarações absolutamente sem pé nem cabeça, ou mal colocadas, proferidas por alguns políticos, cria na gente uma sensação de mal-estar, porque você percebe que foi fora da casinha, você percebe que ele ou ela falaram sobre as eleições furadas da Venezuela, chegou a dizer que democracia é um conceito relativo, até porque na Venezuela tem mais eleição do que no Brasil. Você fala, mas que coisa esquisita, dita pelo presidente Lula. Não é esquisito, de um canalha como Lula eu não espero outra coisa. Você é que empurra o Lula para as outras pessoas, né, para o seu público. Você que empurrou o Lula em 2022 para o seu público. Lula, né, alguém que sempre disputou eleições num país democrático e defender a eleição, que no caso da Venezuela é um rito. País democrático não, um dos únicos 2 países do mundo que usam um sistema de votação que o STF não permite que a gente se estenda mais sobre esse assunto, né? Isso não é democrático. Torto, porco, a gente sabe que é uma estrutura corrupta, onde não há independência dos poderes, onde o poder judiciário está subordinado ao poder central, assim como o Congresso, ele está capturado pelo poder central, por um ditador. Então não pega bem ouvir um negócio desse. Por que fala uma coisa dessa, né? Por que o presidente Lula diria ou disse uma coisa dessa? Porque ele é cúmplice, você sabe que ele é cúmplice. Você sabe que ele é cúmplice. Você sabe que ele atuou para favorecer a eleição desse sujeito. Tem discursos do Lula dizendo que o Foro de São Paulo era exatamente para colocar pessoas no poder, mas sem parecer que eles estavam interferindo. Era uma interferência camuflada. Há discursos do Lula lá por 2006 dizendo isso. Você que é jornalista devia ter apurado isso, mas você passa pano. Esse final de semana a gente vê o governador de São Paulo, eleito por eleições democráticas, quanto para a eleição estadual. Aqui, pelas pesquisas, não tem para ninguém nesse momento. E ele tem um espaço grande para ser um candidato de oposição ao presidente Lula. Repara a bronquinha do Oineg. Por que o meu candidato Tarcísio está fazendo isso, entendeu? A postura desse canalha. Por que o meu candidato Tarcísio está fazendo isso? O candidato não é Tarcísio, o candidato é Jair Bolsonaro. Tão logo tome-se vergonha na cara e se reverta essa inelegibilidade dele patética. No entanto, ele vai e diz: o Brasil não aguenta mais a tirania do Alexandre de Moraes. Aí quando o Tarcísio acerta, ele fica com raivinha. Tirania do Alexandre de Moraes. Assim, com todas as críticas que a gente possa fazer ao Alexandre de Moraes, e dá para encher páginas e páginas e páginas de críticas.
Não são críticas. Quando você não critica alguém que cometeu crime, você não critica o Guilherme de Pádua, você não critica a Suzane Richthofen, você não critica o Alexandre Nardoni, a outra que, da IOC lá, que esquartejou o marido, você não critica a Flor de Lis, você não critica criminosos. Ao comportamento, às escolhas, às soluções do Alexandre de Moraes, tudo que ele não é um tirano. Tirano é o Nicolás Maduro. Não é o Alexandre de Moraes. Não existe um tirano que precisa da aprovação de outros 10 para poder formar a maioria. Você pode dizer que ele decide fora da casinha, você pode dizer que o Supremo Tribunal Federal está passando por uma fase que precisa ser revista. A gente pode dizer que é preciso repensar as atribuições do Supremo. Pode dizer o que for. Agora, não dá para chamar o Alexandre de Moraes de tirano. Por quê? Se os outros 10 discordam, ele vai perder de 10-1. Os outros 10 não discordam, os outros 10 reforçam a tirania dele porque são tiranos iguais. Esse é o problema. O problema é a concentração de poder na mão do Alexandre de Moraes. E essa concentração de poder tem o suporte, tem o apoio dos outros 10. Então é tirano, sim. O fato dos outros 10 fazerem parte desse conluio não faz com que a coisa deixe de ser tirânica. É simples assim, Oineg. É simples assim. Não é porque tem 10 ali que ele deixa de ser tirano. São 10 tiranos junto com ele. E esses outros 10 só reforçam a tirania dele. No final das contas, são copartícipes do que o Alexandre de Moraes faz. São tiranos junto. Mas a maior concentração de poder está nesse momento em Alexandre de Moraes. Isso é inegável. Se na turma os outros 4 discordam, ele vai perder de 4-1. Por que ele ganha todas? Porque ele é um tirano? Porque ele controla os outros na alma? Ele tem o controle psicológico dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. Então, por que diz algo desse tipo o governador de São Paulo? Porque é verdade. Porque é verdade. O fato dos outros darem suporte não significa que ele seja menos tirano. É simples assim. Os outros não vão votar contra Alexandre de Moraes. Ao contrário, Carmen Lúcia já deu declarações tão absurdas quanto as do próprio Alexandre. Ontem o Gilmar Mendes deu uma resposta, se manifestou politicamente contra o Tarcísio. Ele é um juiz, um ministro de Suprema Corte, não devia se manifestar politicamente. A Carmen Lúcia chama os outros de 213 milhões de pequenos tiranos. Então, sim, são tiranos. E o Alexandre de Moraes é o que mais tem poder no meio dessa tirania. Por que o presidente Lula disse o que disse? E a gente poderia citar dezenas de declarações. Então, aqui ele vai começar a falar se vocês forem assistir o corte, está aqui no título, ele vai começar a falar de livrinho de autoajuda. Mas vamos pegar os fatos aqui, que eu já trouxe nesse canal, eu vou ficar tendo que trazer de novo, para desmentir o Eduardo Oineg, porque é um dos maiores mentirosos da imprensa brasileira. Essa conta aqui, essa conta criada pelo Elon Musk, é o Alexandre Files. É uma conta que revela, comandos fora da lei que o Alexandre deu para a plataforma X de forma ilegal, fora da lei. E aqui eu já pego o caso do cantor gospel Davi Sasser. A ordem de Moraes não apresentava justificativa, exigia a censura das contas de Sasser em apenas 2 horas, em violação à Constituição brasileira. Tá, e isso foi revelado, e o motivo foi revelado pelo Glenn Greenwald aqui. Simplesmente porque Sasser repostou alguns posts sobre um protesto em Nova York contra Moraes. Esse foi o motivo. Só esse. Deixa eu ver aqui. Cópia destinada à Polícia Federal.
Diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para a sua manutenção, ou seja, para a manutenção do sigilo. Então, o Moraes manda de forma sigilosa bloquear as redes sociais desse cantor gospel, porque ele fez posts anunciando um protesto em Nova York. Por isso. Aqui ele dá ordens também para censurar, ordens secretas para censurar pessoas comuns. A expedição de ofício às empresas Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, para que no prazo de 2 horas proceda ao bloqueio do canal, perfil, conta abaixo discriminados, bem como de quaisquer grupos que sejam administrados pelos usuários, com o fornecimento de seus dados cadastrais a essa Suprema Corte. Então, Marlúcia Ramiro, Kátia Graciele, tem mais gente aqui, ó. Beto Rossi, Kátia Graciele, Lucinha Ramiro, ou seja, pessoas que você nunca ouviu falar. Diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotadas as providências necessárias para sua manutenção. Ou seja, ele deu uma ordem secreta para as plataformas de redes sociais para bloquearem contas de pessoas comuns. Isso aqui foi revelado pelo David Agape, mas o Samuel Puncher, do Metrópolis, mostra o absurdo do documento aqui, da documentação. Ele fala assim, o Samuel Puncher: que coisa absolutamente bizarra isso parar num documento oficial como argumento para manter alguém preso. Como já disse, você pode conferir no site public do David Agape. Como você pode conferir, essa certidão aqui, ela não foi dada, não foi de conhecimento dos advogados, tá? Os advogados não tinham conhecimento disso aqui. Vamos ver o que diz. Vamos lá. Certifico em pesquisa nesta data foram encontradas as seguintes ocorrências em redes sociais acerca do custodiado abaixo relacionado: Ademir Domingos Pinto da Silva, perfil pessoal do Twitter com postagens antigas que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Ele foi mantido preso porque ele tem aversão ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Tá? E o Eneg diz que isso aqui não é ditatorial. Aí aqui o Puncher da Zoom: cadeia nesses políticos bandidos. Dilma na cadeia e Gleisi também. O cara foi mantido preso por isso, por essas palavras. Tá? E o Eneg diz que isso não é tirania. Vamos a seguir. Depoimento do Mauro Cid, delação do Mauro Cid. Tá, vamos ouvir a delação. Eu já toquei esse vídeo aqui várias vezes. Vamos ouvir de novo. Constipação ou perigo? É de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria... Ou seja, se a gente achar que você está mentindo, a gente vai começar a investigar daquele jeitinho que o STF faz, o pai, a esposa e a filha do sujeito. É um princípio basilar do direito penal, basilar.
que a minha conduta criminosa não afeta a minha família. A conduta criminosa do criminoso não afeta a família do criminoso. Então, se o criminoso sou eu, a minha conduta não afeta a minha família. Ninguém responde pelo crime que eu vier a cometer, que eu cometi. Não existe isso. E o Alexandre de Moraes está violando exatamente isso aqui. Outra coisa aqui absurda, que o INEG está dizendo para a gente que não tem tirania no Brasil, tá? Páginas e páginas de críticas, ele diz. Criminoso não se critica. Criminoso a gente aplica a lei. O Alexandre de Moraes é criminoso. Prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e da decisão condenatória. O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas, nas condenações diferentes ao dia 8 de 1 de 2023. Ou seja, a base para a prisão preventiva do cara é a fuga de outros réus. Isso não existe no direito. Isso não existe. Você não pode basear a prisão de alguém na conduta de outra pessoa. O fato de outra pessoa fugir não pode ser base para te dar uma prisão preventiva, de jeito nenhum. Isso aqui viola o princípio da individualização da pena. E, de novo, o INEG fala que a gente não está em tirania. O doutor André Marcília fala: essa decisão do ministro Moraes trata réus do dia 8 como uma massa de pessoas, não como indivíduos. Não existe receio de fuga que se funde na conduta alheia. Cada réu responde por sua própria conduta. A individualização é uma garantia do réu e um dever constitucional do Estado. Ponto. Mas vamos agora para Natuza Neri. Vamos ver que ponto começa. Foi sanções pesadíssimas, né? Falou de polarização, então a gente vê o verde e amarelo apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio Palácio Planalto também usando o verde e amarelo nessa campanha pela soberania. Então é 2026 na veia, né? As eleições, as peças, pelo menos, já começaram a se movimentar. Pois é, e com alguns requintes de ironia, né? Porque quando a gente olha os manifestantes empunhando a bandeira dos Estados Unidos, depois que o governo americano impôs sanções pesadíssimas a produtos brasileiros, é muito surpreendente ainda, né, ver essa cena. Todo mundo tem o direito de admirar quem quiser. Quem quiser. Então por que você está se colocando contra esse direito? Perguntinha. Tudo bem admirar Donald Trump, mas nesse caso em particular, motivado pelo julgamento de Bolsonaro, o governo americano impôs sanções que prejudicam verdadeiramente o Brasil, verdadeiramente cadeias produtivas, verdadeiramente São Paulo, que é o estado que mais exporta para os Estados Unidos. Assim, é algo de fato impensável. É como se o país inteiro tivesse que sofrer, que penar para salvar a pele de um grupo político com muitos seguidores, mas que estão longe de ser a maioria do Brasil. Não é para salvar um grupo político, é para salvar pessoas que foram presas de forma absurda e violando lei e Constituição, violando o princípio da individualização da pena, violando diversas garantias daquelas pessoas por crimes que elas não cometeram. Então não é assim salvar um grupo, salvar a família Bolsonaro. Isso é mentira pesadíssima. Então a gente está num momento muito pouco racional em diversos aspectos, né? Em diversos aspectos. Tanto que o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que esse é o momento que esse momento exige equilíbrio, que esse é o momento mais difícil. Eu discordo. Acho
que o momento mais difícil foi ver o resultado das eleições não ser respeitado. O momento mais difícil foi ver o Congresso Nacional, a sede do Poder Executivo, a sede do Poder Legislativo sendo completamente violadas por uma horda enfurecida que queria criar uma circunstância para que as Forças Armadas virassem a mesa. Ou seja, você está falando da hipótese de crime impossível por absoluta impropriedade do meio. Porque as Forças Armadas não iriam atuar nesse sentido. Não adianta pedir, quebrar tudo, esperando que as Forças Armadas fizessem alguma coisa, porque não funciona dessa forma. As Forças Armadas não fariam isso e não fizeram. Ao contrário, traíram aquelas pessoas, prendendo elas e entregando para a sanha ditatorial do Alexandre de Moraes. Então você está falando de uma hipótese de crime impossível. A gente está num período de muitos ineditismos, mas o período mais anormal, mais perigoso, mais arriscado, nós estávamos lá. Agora, qual é o perigo de uma velhinha invadir lá a sala do Alexandre de Moraes? Qual é o perigo das pessoas saírem quebrando e escrever "perdeu o mané" na estátua com um batom? Qual é o perigo disso? Ali não haviam autoridades a serem rendidas, porque você dá um golpe de Estado com armas, rendendo autoridades e fazendo com que elas abdiquem do poder de forma forçosa e, portanto, você assuma o poder. Não houve aquele perigo, não houve esse perigo no 8 de janeiro. Você está mentindo. Você está mentindo. E qual é o grande ineditismo deste período? É que jamais se imaginou, o roteirista de Brasil jamais imaginou que entraria um capítulo dessa história em que o filho do ex-presidente da República pediria a um presidente americano para impor sanções políticas ao Brasil inteiro. Mentira, vamos mostrar que é mentira? Vamos mostrar que é mentira. O Eduardo Bolsonaro esteve no Inteligência Limitada e o Leandro Demore perguntou diretamente a ele, sem rodeios, sobre o tarifaço. Em momento nenhum, sanções comerciais contra o Brasil. É isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Perfeito. Então foi apresentado. Vocês apresentaram essa opção. Nós não apresentamos essa opção. Mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então posso imaginar que... O arsenal diplomático americano. Isso, mas vocês pleitearam isso? Isso é importante. Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente. Se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos... Não, precisamos fazer isso, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que essa era uma possibilidade. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês pediram sanções para o Brasil... Vocês deveriam saber também. Não, mas vocês nas reuniões que vocês fizeram fechadas, às quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso poderia vir. E consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel na unha, o rapaz lá que trabalha na padaria, vocês fizeram algum ponto contrário a isso? Falaram, olha, não é por aí, a gente tem que ir para cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Gonê, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Vocês já sabiam delas, pelo que você está me falando, Paulo, de reuniões fechadas que vocês fizeram nos Estados Unidos. Quando vocês souberam que essa opção estava na mesa, qual foi a reação de vocês? Vamos pular o comercial aqui. Isso é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte. Dentro das reuniões, todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. Deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia no início do ano,
com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí. Se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro, ou da Nicarágua é outro, você vai ver, isso que o deputado Eduardo Bolsonaro estava dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME. Né? DIME é porque toda ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina DIME. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do DIME. Se você for analisar dentro do DIME, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas? Faça. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Essa era a nossa opinião. O presidente mas Trump, no segundo momento poderia ser usado. Mais qualificado que eu, porque eu sou um pobre jornalista, e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Perfeito. Então, vocês falaram, neste momento não seria a melhor opção, mas eventualmente no segundo momento vocês consentiriam com essa opção de... Nós não temos que consentir, nós não somos presidente dos Estados Unidos. Não temos que consentir. Não, a gente não é consultado se a gente... Vocês autorizam. Vocês não foram... Vocês não foram em conversas, Eduardo? Ele pode desligar o Brasil, por exemplo, do sistema SWIFT. Não, isso todos sabemos. Mas, Eduardo, eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump... Deixa eu responder categoricamente sua pergunta, Demori. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas, como o Paulo bem falou... Né? Nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então, não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demolito. Entendi. O Trump é o presidente dos Estados Unidos, ele está lá e decide o que ele quer. Obviamente. Não pergunta para o Paulo Figueiredo se ele pode, para o Eduardo Bolsonaro se ele pode, para o Demori se ele pode. Mas é que dos Estados Unidos, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Certo. É que, só para deixar claro, Vilela, fica um pouco estranho, porque desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos. Bom, o Paulo tá respondido o que a Natuza Neri afirmou aqui. A Natuza Neri mentiu aqui e eu mostrei para vocês que ela mentiu. Mostrei ou não mostrei? Ao Brasil inteiro, que foi o que aconteceu. Ele conseguiu sanções específicas para Alexandre de Moraes via Lei Magnitsky, mas ele também conseguiu impor sanções a produtos brasileiros. Tanto... Tá aqui, ele não conseguiu, né? Ele falou, o Paulo fala aqui, o Paulo fala que ele foi contra, que eles não acharam que devia começar por aí. Que não devia aplicar essa tarifa ao Brasil. Ponto. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Eu mostrei as mentiras desses jornalistas, mais uma vez mentindo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você curta, que você compartilhe, que você ative o sininho e que você mande isso para quem você achar que vai gostar desse conteúdo. Também comenta aí, quem comentar eu vou responder, tá? Eu sempre respondo os comentários, então dá sua opinião aí, fala o que você pensa, o que você acha, e eu vou estar de olho aí, eu estou sempre respondendo a opinião de todo mundo, eu não demoro muito para responder as opiniões, tá bom? Então é isso, pessoal, até a próxima, tamo junto.